Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 13 de julho. O Jornal da Cultura Paulista começa agora e hoje você vai ver. Em todo o Brasil, mais de 8 milhões de pessoas não estão trabalhando com carteira assinada. Desemprego afeta também a região. A procura pelo emprego, nós tínhamos aí umas 130 vagas. Hoje nós temos aí de 20 a 25 vagas. Com menos poder de compra, consumidores mudam hábitos para driblar alta de preços. Você costuma anotar o número de protocolo? Prática pode te ajudar em problemas futuros. Com esses números de protocolo, ela abriu o processo no Procon e com 30 dias eu recebi o valor em dinheiro do computador. Pesquisa aponta que tempo biológico em adultos da mesma idade pode variar e muito. A gente sempre comenta um pouquinho uma certa ausência de cabelo, um que engordou. O pessoal todo, eu acho que eles aparentam mais velhos que eu. Uma farmácia que fica na região central de São Carlos foi alvo de bandidos neste final de semana. Armado com uma faca, o homem anunciou o assalto e fugiu com cerca de R$ 1.300. Até o momento, ninguém foi preso. Em Matão, um homem de 35 anos foi atingido por golpes de faca na noite de sábado no Jardim Paraíso. Os ferimentos foram nas costas. O crime foi causado por um desentendimento ocorrido dias atrás entre a vítima e um ajudante geral. O homem foi socorrido por uma equipe do SAMU. Já o agressor foi localizado pouco tempo depois, ainda com a arma do crime. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à cadeia de São Carlos. Na madrugada de ontem, em São Carlos, um carro caiu em um córrego da cidade. De acordo com informações da polícia, o motorista seguia pela Avenida Trabalhador São Carlense quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, bateu em uma placa de sinalização e acabou caindo no córrego. Equipes do SAMU foram acionadas, mas ao chegar no local, o condutor já tinha saído do carro. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa com ferimentos leves. Um caso parecido foi registrado na última quarta-feira no córrego Monjolinho, também na área central de São Carlos. O motorista não sofreu ferimentos. Também em São Carlos, um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem na noite de domingo. De acordo com a polícia, os pés do rapaz estavam no trilho e foi atingido pelo trem. Parte do pé direito foi decepado, já o esquerdo ficou ferido. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhado para a Santa Casa da cidade. Uma creche no Jardim Selmide, em Araraquara, foi furtada durante a madrugada de hoje. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação, bandidos entraram no local pela janela da cozinha. Os alimentos que estavam na geladeira foram levados. Ao chegar na unidade, hoje pela manhã, os funcionários perceberam o crime. O local já foi alvo de furto outras vezes. Vamos mudar de assunto, falar de economia. A situação econômica do país tem acabado com muitas vagas de emprego. Uma situação que também afeta Araraquara. Na cidade, sobram profissionais desocupados e faltam vagas. Publicitária há 2 anos, Larissa é uma das muitas pessoas que sofrem com o desemprego. Sem trabalhar desde março, esta vem sendo a rotina da jovem, entregar currículos. Na espera da sorte de uma melhora nas contratações, ela também faz questão de correr atrás de uma chance no mercado e ir em busca de uma especialização. Me formei em 2013 em publicidade e propaganda. Agora eu comecei um curso de pós-graduação em marketing, estou me especializando na área, mas está muito difícil o mercado, principalmente aqui no interior. A mesma realidade também é enfrentada por Hernandes. Formado em Direito no ano passado, até o momento não conseguiu emprego e passa horas do dia assim, em frente ao computador, enviando currículos. Sem renda e com muitas contas para pagar, a situação já está fora do controle. A gente aperta aqui, segura ali, né? Sobrevive do jeito que pode. Eu, como dependo da minha família, né? Tenho minha mãe para me sustentar, mas quem não tem que correr atrás, né? Acho que depois, nesse segundo semestre, acho que vai melhorar depois dessa crise aí.
Segundo dados do IBGE, no país, 8.200.000 pessoas estão sem trabalho formal, quando há registro na carteira. Nos últimos 3 meses deste ano até maio, o desemprego já atingiu 8,1% e o número de desocupados subiu para 18,4%, a maior taxa desde 2012. A economia já vinha, né? É que não investiram na economia, o governo não deu uma atenção, mas esperava que ia entrar em crise a economia. Chegou o período que nós estamos em crise. Até no posto de atendimento ao trabalhador de Araraquara, o reflexo do desemprego é notável. No mural das vagas disponíveis, poucas oportunidades. A procura pelo emprego, nós tínhamos aí umas 130 vagas. Hoje nós temos aí de 20 a 25 vagas. Aumentou a procura pelo emprego e diminuiu as vagas. Hoje nós passa aqui pelo pátio na faixa de mais ou menos umas 150 a 250 pessoas por dia. E para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado está o economista Rafael Torresan. Rafael, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Thiago. Boa noite para os espectadores. Nós estamos vendo aí no decorrer do ano as vagas de emprego cada vez caindo, as pessoas estão ficando desempregadas. A análise econômica desse setor até o fim do ano, nós vamos reverter essa situação ou não? Continua ainda essa situação difícil? Bom, o primeiro passo que tem que refletir sobre é que está ocorrendo, principalmente dentro dos empresários, uma crise de confiança. Eles não acreditam numa melhora da economia. Logo, se o empresário, que é esse ofertador de emprego para a população, não confia, ele não vai abrir postos de trabalho. Eles culpam muito a questão do cenário macroeconômico. Inflação em alta dos juros e todo esse cenário que temos acompanhado dia após dia. Logo, se eles não confiam para abrir novos postos de emprego, é muito difícil acreditar que vai haver, no próximo semestre, um aumento de mão de obra de emprego para a população. O que precisa mudar na realidade, então, é a confiança dos empresários. Isso só muda com atitudes tomadas pelo governo, seria isso? Sim, o governo ele tem um grande poder frente a isso. O governo, como que ele pode fazer? Dado a posição, a influência que ele tem dentro do mercado, ele pode determinar muitas coisas. Uma delas é investindo mais. Quando você entra num cenário de recessão como esse e com medidas macroeconômicas muitas vezes questionáveis, o que acontece? Você não tem um governo atuando de uma forma positiva para o mercado poder funcionar, trabalhar melhor. O que acontece dentro desse cenário? Quando você tem uma alta de juros, por exemplo, igual vem acontecendo sucessivamente para combater a inflação, você vai pegar as pessoas que vão ter grandes dinheiros, vão aplicar em títulos, logo não vão investir no mercado. Consequentemente, não vai haver emprego para as pessoas, para as famílias e afins. Só em Araraquara mesmo, no mês de maio, no último ano, 2.500 pessoas foram demitidas da indústria de transformação, por exemplo. Ou só em maio, 250 postos de serviço foram fechados do comércio. Ou seja, você vê que tem um impacto aqui. E quem fechou esses postos, mesmo que veja um horizonte, uma sensível melhora, talvez opte por segurar um pouco, às vezes dizer para o empregado que já tem, olha, vamos fazer uma hora extra, vamos fazer uma mais, ao invés de contratar e correr o risco de amanhã ou depois você quer arcar com o custo dessa contratação. Então, ou seja, a presença do governo influencia claramente nisso e determina a confiança dos agentes do mercado. Nós vimos na matéria as pessoas entregando currículo, procurando sempre uma nova vaga. Esse é o caminho correto mesmo? Tentar ser o primeiro ali, entregar o currículo, mostrar interesse para conquistar uma vaga, né? Sim, fato. Numa hora, em algum momento, essa economia vai crescer. A gente não vai haver uma estagnação eterna da economia. E nesse momento, essas pessoas que estão indo atrás, às vezes pode ser uma oportunidade da pessoa investir nela mesma, um curso, um aperfeiçoamento. Isso é muito bom, isso é positivo. E quando ela entrega o currículo, ela pode estar dizendo ali para a empresa que um dia vai contratar, olha, eu estou aqui, em breve vou contratar. Se não for contratado, ocorre como a jornalista disse na matéria. O que acontece? Aumenta a mão de obra informal. É uma saída, você não vai ter encargos trabalhistas, afins, você não vai ter garantia como um trabalhador, afinal de contas você não tem a carteira assinada, mas em contrapartida você está conseguindo ali seu ganha-pão, você está pagando suas contas dia após dia. Então também é uma solução. Também não pode esquecer que logo é segundo semestre, ou seja, vem Dia das Crianças, vem Natal, ocorre um aquecimento, principalmente no comércio e serviços. Ok, Rafael, muito obrigado pelas informações, boa noite para você. Eu que agradeço, Thiago, uma boa noite.
Está falando da situação do emprego. A crise econômica tem causado um forte impacto no poder de compra dos consumidores, que tem mudado aí os hábitos para lidar com a alta nos preços. Gilca costumava ir ao salão de beleza 3 vezes por mês. Com a crise econômica, esse foi o primeiro gasto cortado. Sem deixar a vaidade de lado, ela recorreu à internet para aprender a se cuidar em casa. E aí eu não vou mesmo, não vou quase nunca, só para cortar mesmo, coisa que eu não consigo fazer usando a internet, eu vou. Tudo que eu consigo fazer usando a internet, desde a unha, a depilação, a maquiagem, eu faço em casa. O resultado? Uma economia de quase R$800. Não dá para você ir gastando a revelia, então o que você puder economizar, você economiza. Sempre fazer uma poupancinha, guardar alguma coisa, porque emergência tem. Outro artifício para evitar novos gastos e dívidas é um velho conhecido do brasileiro, o conserto. Seja de máquinas de lavar roupa, aparelhos eletrônicos, telefones celulares e até mesmo roupas e sapatos. Essa estratégia ganha força em todo o país. No ano passado, os brasileiros gastaram mais de 6,5 bilhões de reais em consertos e reparos. Segundo a Federação do Comércio de São Paulo, entre os mais procurados estão os consertos de móveis, televisores e geladeiras. Nós estamos tendo que nos adequar a uma situação de restrição financeira. Não é época, não há dinheiro para ser gasto e as pessoas estão tendo que agir assim e é recomendado, é bom que elas ajam assim. Próximo bloco nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA completa hoje 25 anos. E ainda... Protocolo oferecido durante ligações em serviços de atendimento ao consumidor pode te ajudar a resolver problemas. Os detalhes daqui a pouco. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. No Jornal da Cultura, a informação clara e direta. Veja também nesta edição. Debate dos últimos acontecimentos e a sua participação ao vivo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp e também pelo Twitter e Facebook. De segunda a sábado, 9 da noite. Jornal da Cultura. Quintal do Carmo, completo, agradável e único. No quintal, você encontra uma excelente gastronomia e um ambiente muito agradável. Pratos frios e quentes, porções, comida japonesa, pizzas, bebidas e muito mais. Tudo em um belíssimo espaço e com estacionamento próprio. De segunda a sexta, almoço por quilo e executivo. E aos sábados, a deliciosa feijoada e pratos executivos. Esperamos por você, seus amigos e sua família. Bem-vindos à Ilha de Sodor. Thomas e seus amigos têm um trabalho muito importante. É uma tarefa muito especial. Divertir o seu dia sem sair dos trilhos. Aposto que posso fazê-lo rir. Ficamos felizes em ajudar todos juntos. De segunda a sexta, no Quintal da Cultura. É um lugar perfeito. E sábado, meio-dia. Tá pronto pra rolar? Prontinho, Thomas! A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Um lugar para ouvir boa música, um espaço seguro para as crianças e para você acompanhar o guia cultural da cidade, um ambiente interativo com uma programação feita para quem gosta de qualidade. Acesse semais.com.br, o portal de conteúdo da cultura, 24 horas à sua disposição. Hoje o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 25 anos. Nesse tempo, cerca de 20 leis entraram em vigor modificando o Estatuto. Ainda estão em análise na Câmara dos Deputados mais de 500 propostas para alterar o ECA, 50 delas com o intuito de endurecer a punição dos adolescentes infratores. Para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado está uma das integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Aramancida, como é mais conhecida. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Para a gente começar a falar do ECA, eu sei que é um assunto que abrange uma série de fatores, mas quais os avanços, os maiores avanços nós podemos destacar nesses 25 anos da lei?
Nós temos vários avanços e nós podemos destacar alguns. A criação dos conselhos, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, que é o órgão gestor das políticas, também fiscalizador. Uma política voltada à garantia de direitos. E temos o outro órgão, que é o Conselho Tutelar, que deve, então, zelar pelos direitos da criança e do adolescente, protegê-los de toda e qualquer situação de risco, situação vexatória, situação de perigo. Nós temos a adequação das políticas públicas voltada para educação, saúde e também assistência social. A gente teve aí grandes ganhos, aonde nós procuramos, nesses 25 anos, com uma luta bastante grande, porque o Estatuto ele traz avanço significativo, mas para ele se tornar realidade, nós temos que ter pessoas comprometidas e pessoas que tenham vontade política de criar os programas, de fazer acontecer de fato. E nessa luta de 25 anos, onde nós tentamos colocar as crianças e adolescentes no cenário brasileiro, tá? Onde todos possam ser sujeitos de direitos, onde todos possam ter o seu espaço para a expressão, quer na cultura, quer no esporte, quer no lazer. Então, nós deixamos aquela questão do rótulo menor, né? Para termos a criança e o adolescente como cidadãos e cidadãs. O que falta fazendo? O que está falho? Grandes coisas ainda há por fazer. Por exemplo, nós, nesses 25 anos, eu compreendo que ainda os conselhos não tomaram pé da sua verdadeira responsabilidade e missão. Tanto o Conselho de Direitos como o Conselho Tutelar. Nós ainda temos grande número de crianças e adolescentes que não têm os seus direitos garantidos, que ainda estão excluídos, tá? Ainda há um índice enorme de crianças e adolescentes que têm os seus direitos negados, quer pelas políticas públicas, quer pela própria proteção da família em relação a essas crianças e adolescentes. E nós temos aí um número enorme de adolescentes sendo mortos todos os dias no nosso país. Isso é uma situação assim, muito triste da gente observar, e a gente percebe que a nível de preocupação, quando um adolescente é assassinado, parece que a gente simplesmente diz, mais um. Então, não tem essa preocupação com esta criança, com este adolescente, e alguns ainda olham, fala a criança e o adolescente na dimensão do futuro. Como que nós vamos ter futuro se nós não cuidamos do presente? Então, muitas conquistas tivemos, é verdade, temos que reconhecê-las, mas muito há por se fazer. Ok, Mancida, muito obrigado pelas informações, pela presença aqui no Jornal da Cultura Paulista. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Olha, o protocolo é a melhor arma contra o atendimento das empresas no SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. Ele funciona como um documento que pode e deve ser solicitado a qualquer momento. Foi um protocolo que livrou Camila de um prejuízo daqueles. Quando o computador novo parou de funcionar, faltando apenas 3 dias para o fim do prazo da garantia, ela ligou para a empresa, que deu aquela canseira. Mas deu tudo certo. Com esses números de protocolo, ela abriu o processo no Procon e com 30 dias eu recebi o valor em dinheiro do computador. De acordo com a legislação federal, o protocolo deve ser oferecido pelo atendente do SAC ao consumidor logo no início da ligação. É essa sequência numérica que vai garantir tanto para a empresa quanto para o cidadão se o serviço foi ou não realizado. A lei do SAC funciona nos casos de reclamação e cancelamento de serviços. Não é admitida a transferência da ligação. Depois que o cliente passa o número do protocolo, já gerado em um atendimento anterior, o funcionário não pode pedir que o cliente repita o motivo da ligação.
É obrigatória a manutenção da gravação das chamadas para o saque. Para esse advogado, o protocolo agiliza o atendimento, pois gera para o funcionário o histórico do assunto mencionado pelo cliente, sem a necessidade de contar tudo outra vez. O protocolo é uma prova muito importante, que quando ela vai propor ação, fica muito mais fácil para o juiz, que é um ser humano, ele avaliar a documentação no processo e decidir se de fato qualquer pessoa possa ter ligado mesmo para aquele fornecedor e ter reclamado daquele produto. Próximo bloco vamos falar sobre o Dia do Rock. Araraquara exibe hoje filmes para os apaixonados pelo ritmo e mais. Aparência que engana. Pesquisa aponta que essa realidade varia de pessoa para pessoa. Voltamos já. Assassinato, trabalho escravo, racismo, homofobia, prostituição infantil, pedofilia, tráfico de crianças, estupro, genocídio. A GF Ar-Condicionado é a mais conceituada empresa no ramo de climatização de ambientes em Araraquara e toda a região. Realiza manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, instalação e projetos de climatização residenciais, comerciais e industriais. Com equipe técnica treinada, profissionais qualificados e preparados, atende aos seus clientes garantindo satisfação e segurança nos seus serviços. GF Ar-Condicionado, a temperatura ideal para o seu ambiente. Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. De segunda a sexta, Universo Mais. Escritório São Paulo, a maior referência em assessoria contábil em Araraquara e toda a nossa região. Com atendimento personalizado e equipe especializada, o Escritório São Paulo realiza assessoria em folhas de pagamentos, consultorias, emissão de CNDS e arquivamentos eletrônicos. Além de deixar seus arquivos à sua disposição via online, tudo com muita praticidade, conforto e a máxima segurança que só o Escritório São Paulo tem. Escritório São Paulo, consultoria e contabilidade. Tradição com inovação. Toda terça, esse time entra em campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra isso. É Cartão Verde, terça, 10 da noite. Juízo, torcida brasileira. Previsão do tempo. GF Ar-Condicionado, a temperatura ideal para o seu ambiente. É hora da previsão do tempo no Jornal da Cultura Paulista. Olha, em Araraquara o calor continua nessa terça-feira, viu? Não há previsão de chuva para a cidade. Araraquara, a máxima fica em 27 graus e mínima de 15 graus. O mesmo acontece em São Carlos. Os termômetros voltam a registrar altas temperaturas. Em São Carlos, máxima de 27 e mínima de 16 graus. Nada de chuva para Matão. O calor predomina também nessa terça-feira. Na terça, em Matão, máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. E na cidade de Rincão, máxima de 28 e mínima de 16 graus. Olha, hoje em todo o mundo é comemorado o Dia do Rock. E Araraquara também festeja a data. Na Praça das Bandeiras, 2 filmes estão sendo exibidos para os apaixonados aí pelo ritmo. E quem está por lá ao vivo, a repórter Jéssica Tabas vai conversar com a gente agora. Jéssica, boa noite. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. A movimentação por aqui está grande, viu? A sessão já começou, as pessoas já chegaram, já estão acomodadas, todos concentrados nos vídeos documentários que falam sobre a música independente brasileira. Eu vou conversar agora com o Rafael, que é um dos organizadores aqui do evento. Rafael, por que comemorar essa data tão importante que é o Dia do Rock? Bom, o rock a gente entende que mais que uma linguagem musical é uma atitude, né? Uma questão política, enfim, e ela vem durando aí há muitas décadas e a gente traz no dia 13 de julho, né, uma comemoração mundial do Dia do Rock, e aqui em Araraquara a gente nunca deixa faltar. Bom, e o que está sendo apresentado aqui hoje são 2 videodocumentários, né? Isso, hoje está sendo exibidos os documentários
3 ou 4 riffs e Penumbra. São 2 documentários produzidos em Araraquara que trazem, um traz a questão do independente, do macro para o micro, e o outro traz diretamente a cena de Araraquara ali da década de 80. Como foi feita essa escolha desses vídeos documentários para a apresentação? Eles foram produzidos por diretores conhecidos nossos. São 2 filmes que já passaram aqui em Araraquara, que são muito bem produzidos, e por tudo isso a gente acabou escolhendo eles. Depois da apresentação de hoje, tem bate-papo também com o pessoal que está presente, né? Exatamente. Tem um dos diretores dos documentários aqui. Ele vai conversar um pouco com o pessoal sobre esse processo de gravação e falar um pouco sobre as impressões dele. A programação ainda continua durante toda a semana. Exatamente. Hoje é o 2º dia de Araraquara Rock. Amanhã a gente tem um bate-papo sobre fotografia na Esplanada das Rosas, às 19h30. Na quinta-feira a gente tem um bate-papo sobre gestão de carreira na música com Andy Alves. E de sexta a domingo são as apresentações, a mostra musical, né, com os mais variados estilos do rock. E vai ser no estacionamento da Arena da Fonte. Uma apresentação que começou agora, acabou de começar mesmo, então quem está em casa dá para correr aqui para assistir ainda, né? Dá sim, vai até umas 9h30 pelo menos aqui. Tá certo, um ótimo evento, obrigada pelas informações. Como vocês puderam ver, todo mundo realmente muito concentrado, dando aí a celebração para esse dia tão importante. Voltamos ao estúdio do Cultura Paulista. Ok, Jéssica, muito obrigado pelas informações, boa noite para você. Olha, dizem que no mundo existem 7 pessoas iguais a você. Mas fora da crença popular, a ciência mostra com um estudo que o tempo biológico em adultos da mesma idade pode variar e muito. Os amigos José e Diógenes têm 68 anos. Há 6 décadas, eles se encontram com a turma da época do colégio com frequência. E aí não tem jeito. Sempre tem um comentário sobre os efeitos do tempo. A gente sempre comenta um pouquinho uma certa ausência de cabelo, um que engordou. O pessoal todo, eu acho que eles aparentam mais velhos que eu. E eles sempre falam para mim: "Ô, cara, você não muda." O estudo observou em pessoas nascidas entre 1972 e 1973 características relacionadas ao envelhecimento, como funções cardíacas, pulmonares, hepáticas e renais. Quando elas completaram 26, 32 e 38 anos, as taxas foram medidas. O resultado foi que enquanto algumas estavam no final dos 30 anos, outras já estavam na casa dos 60, mostrando que a idade biológica não havia acompanhado a cronológica. Aos 43 anos, ninguém diz que essa é a idade de Cíntia. 28, 30, por aí. E o que você acha disso? Eu acho bom, porque assim, eu acho que tem a ver com a minha aparência, né? Também tem a ver com a minha condição de espírito. Pratico exercício, tento trabalhar o lado espiritual também. Eu acho que são coisas que agregam para você ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, isso acaba ajudando com que você pareça ser mais nova. Cíntia tem razão. Ainda de acordo com os cientistas da Nova Zelândia, 80% do nosso comportamento durante a vida vai definir se vamos antecipar ou não o nosso envelhecimento. São basicamente 5 pilares que a gente se norteia para promover um envelhecimento saudável: atividade física regular, alimentação saudável, inserção social, né? Quem que hoje dá importância para estar com os amigos, atividades culturais ou lazer, uma saúde emocional e, por fim, o controle de doenças, que em geral as pessoas só se preocupam com esse último, mas ele costuma ser resultado de quando um dos outros falha. E nós ficamos por aqui. Mais informações daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Jornal da Cultura. Eu volto amanhã às 7 da noite com mais um Jornal da Cultura Paulista. A você uma ótima noite e muito obrigado pela audiência. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa.
CYB 921, TV Cultura Paulista, emissora da Fundação Július August Marichen. Entrevistas, histórias, curiosidades e música sertaneja de raiz. Alma Caipira. Eu sou a Peppa.